Este é o fim da nossa jornada. Nela, descobrimos o real significado de servir ao Senhor com alegria, atravessando o tempo, explorando os eternos propósitos de Deus revelados à humanidade. E Deus, como um grande contador de histórias, nos desvendou 5 deslumbrantes atos, nos quais os seus eternos propósitos para conosco foram sendo revelados. A primeira cortina foi aberta, e o propósito de Deus ao criar o universo e o nosso papel neste propósito nos foi revelado. Que este propósito implicava num relacionamento, numa comunhão com o seu Criador. Ou seja, o primeiro aspecto que Deus institui para o ser humano, como um propósito para o ser humano, o original, é que o ser humano seja rei. É que o ser humano seja governante. A função do ser humano é representar Deus na criação. Ser a sua imagem, ser o seu reflexo, ser a sua memória, ser a sua lembrança, seus embaixadores, os embaixadores do reino, os embaixadores do rei, ser os seus representantes. Meus irmãos, tendo em vista então que Adão tinha que cultivar e guardar deste jardim, e que as palavras cultivar, abad, no hebraico, e guardar, chamar, no hebraico, só são palavras usadas para o sacerdócio no Antigo Testamento, logo, o homem tinha que cultivar e guardar do lugar da presença. Devemos cultivar e guardar o nosso coração para que o nosso coração não seja profanado, para que a presença de Deus tenha um coração agradável para habitar. Mas, aflitos, observamos a alvorosa profundidade das cinzas nas quais o pecado nos deixou. Todavia, contemplamos a misericordiosa mão do Criador, plantando a semente da esperança em meio às nossas ruínas. É a queda, ninguém escapou da queda. Nem a criança aparentemente mais pura, e nem o idoso aparentemente mais santo. Ninguém escapou da queda. Essa condição de inimizade contra o Criador, ela pode ser vista aqui no texto da queda, em Gênesis 3, por 4 aspectos. Primeiro, a ruptura do relacionamento do ser humano com Deus, o abismo teológico. Mas há também a ruptura do relacionamento com o próximo, o abismo sociológico. Há também a ruptura do relacionamento do ser humano consigo mesmo, o abismo psicológico. E por fim, há também a ruptura do relacionamento do ser humano com a criação, o abismo ecológico. Deus promete um descendente, e esta é a primeira promessa messiânica do Antigo Testamento. Aleluia! Porque Deus não ficou em silêncio diante da ruína do ser humano. O segundo ato então chegou. A graça de Deus se manifestou formando a família abraâmica no meio do caos, da idolatria e da arrogância humana. Foi assim que entendemos nossa essência, nosso papel como família líder, nosso papel como famílias cristãs, com o propósito de sermos abençoados, para abençoar, apesar das provações. Nós somos uma família real, uma família consanguínea, porque em nós corre o sangue do Cordeiro de Deus. Mas, iniciando em Abraão e Sara, a gente vê nascer um povo ali, uma promessa, uma aliança do Senhor com Abraão. Uma promessa que a partir daquela família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A missão, que também é nossa, de ser bênção para as demais famílias da terra. Significa que nos nossos lares precisamos cultivar uma consciência reverente da presença do Criador entre nós. Diante disso, um lar com propósito é um lar que tem como propósito a alegria em meio às provações. Um lar com propósito é um lar, primeiramente, que sabe que passará
pelas provações, mas que tem como propósito, em meio às provações, a alegria. No segundo ponto, é um lar que não negocia a comunhão com Deus. Um lar com propósito é um lar que expressa quem Deus é. Foi então que a terceira cortina foi desvendada. Da escravidão, vimos Deus libertar seu povo e fazê-lo marchar em direção ao seu propósito original, o de serem um reino sacerdotal, por meio de mais uma aliança com Javé. Nós podemos dizer que nada prevalecerá contra nós, não porque nós sejamos fortes, porque isso a gente não é. Não porque nós tenhamos algum poder, porque a gente não tem. Mas porque a nossa vitória é o Senhor. E Ele já venceu, Ele é vitorioso. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Logo, o propósito eterno de Deus é relacionamento. Eu e você fomos criados com um objetivo: nos relacionarmos com Deus. Eu e você passaremos a eternidade inteira nos relacionando com Ele. Esse é o propósito eterno dele. Agora, se eu e você não aprendemos a nos relacionarmos com Deus aqui, o que é que nós queremos fazer no céu? E o que nos mantém na jornada, o que nos mantém na peregrinação, o que nos mantém no caminho certo é justamente a presença de Deus. Muito mais do que servir ao Senhor, Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Muito mais do que servir ao Senhor, Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Muito mais do que acessar a terra prometida, Deus quer que você tenha Ele no seu coração. Sabe por quê? Porque o Jardim do Éden, a maior característica do Jardim do Éden era a presença de Deus. O jardim deixou de existir quando Deus deixou de estar. Mas a nação se acomodou com as bênçãos do Criador. E no deserto das dificuldades, aprendemos que a murmuração deve ser transformada em louvor. A marcha do povo eleito, que marchou, saiu do Egito, com a presença gloriosa de Deus junto com este povo. Mas esta nação se acomodou com Deus fazendo tudo para ela. Eles perderam, meus irmãos, o zelo pela presença. O tabernáculo estava do lado deles. A glória de Deus estava do lado deles. E eles estavam falando: vamos voltar para o Egito. No quarto ato, contemplamos a aliança de Deus com Davi e sua descendência. Um novo tempo estava por vir para o reino davídico, um reino fundamentado na paixão do jovem Davi pela presença de Deus. Ah, meus irmãos, que coração louvável de Davi. Davi não se contentou com o seu próprio bem-estar. Davi não se contentou com o seu próprio sucesso. Davi não se contentou com o fato de que o seu reino estava às mil maravilhas. Porque o coração de Davi estava em edificar um lugar agradável para a presença de Deus. E ensurdecidos pelo barulho da rebeldia e idolatria do povo, Deus rompeu o silêncio por meio de vários profetas. E então tivemos 400 anos de silêncio profético, até que João Batista ergueu sua voz. E Deus prometeu então um descendente a Davi que reinaria para todo o sempre. O povo de Deus achava que esse descendente seria Salomão, e de fato parecia ser num primeiro momento. Mas Salomão também caiu, desobedeceu ao Senhor e caiu em idolatria. Seus filhos dividiram um reino, reino do norte, reino do sul, 2 tribos para o sul, 10 tribos para o norte. E então o Senhor, em meio a este caos da nação de Israel, rompeu o silêncio chamando profetas. Mas, quando Isaías, no capítulo 40, está falando sobre o retorno do povo do cativeiro babilônico, ele diz: meus amados, para que o Senhor possa vir libertar o povo do cativeiro babilônico, uma voz precisa ser levantada no deserto para preparar o caminho do Senhor. Mas quem é este mensageiro? Quem é esta voz? Versículo 4 responde: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Meus irmãos, a remissão de pecados não existe sem arrependimento. As cortinas do quinto ato se abriram e ficamos deslumbrados. A criação adâmica não pôde representar Deus na terra.
A família abraâmica não foi capaz de abençoar todas as famílias da terra. O sacerdócio mosaico não pôde levar a presença de Deus para as outras nações. O reino davídico não pôde trazer o reino de Deus para a terra. Mas aquele bebê, numa manjedoura, seria o novo Adão, o novo Isaac, o novo Moisés e o novo Davi. Ele escolheu ser o rei que serve, para nos mostrar que o caminho para a glória é o esvaziamento e a humildade. Porque ele deixou o seu trono de glória. Ele tinha tudo. Tudo que a gente não pode nem imaginar. E ele deixou o seu trono por mim. Ele deixou o seu trono por você. Tamanho o amor de Jesus Cristo. O Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele em quem foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer soberanias, quer principados, quer potestades, aquele que Deus usou para criar o universo, aquele para quem Deus fez o universo, aquele em quem todas as coisas subsistem, se fez homem. E se fez homem, óbvio. O Verbo se fez carne. Mas ele pegou o seu filho, o primogênito de toda a criação, o mais elevado entre os reis da terra, o Filho eterno, em quem ele tinha todo o seu prazer, e colocou o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados nas costas dele. O texto de Marcos capítulo 14 vai dizer que ele estava com a alma apavorada, que ele estava em depressão profunda, que ele estava em angústia profunda, apenas por contemplar a possibilidade de perder de vista a face do Pai. E então na cruz do Calvário, ao meio-dia, as trevas cobrem a terra e ele grita em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o seu e o meu pecado estavam colocados sobre ele. Resta-nos agora contemplarmos a Cristo Jesus como nosso Rei Supremo e sumo sacerdote de nossa confissão, para que de glória em glória sejamos transformados segundo a sua imagem, a fim de que sigamos os seus passos, de modo a servirmos ao Senhor com alegria, como reis e sacerdotes dos quais Ele é digno, e assim prepararmos-nos à sua volta.